A sua visão sobre essa questão da alfabetização, você também tem uma preocupação com relação à oralidade, né? Que o professor preste atenção e permita a oralidade em sala de aula. Fala um pouquinho dessa questão. Boa noite a todos os cursistas, mas eu achei interessante do que a Cecília colocou, uma das questões é justamente os conhecimentos prévios das crianças. Então, a gente pensar que a oralidade já é um conhecimento prévio, no sentido de que é uma experiência que eles já vão trazer. Já sabem contar histórias, já sabem contar coisas, contar piadas, enfim, usar a oralidade em determinadas situações que podem ser resgatadas na escola. Então, se desde um primeiro momento essas oportunidades forem dadas às crianças de trabalhar essa oralidade, isso pode ser um caminho para depois se trabalhar objetivando também a escrita, né? Pode ser um modo de você colocar a criança no lugar de quem tem o que dizer sobre uma produção de linguagem. Depois vai ser a escrita. Perfeito. E você, Sara, também aborda e se preocupa um pouquinho também com o tema do conhecimento prévio, né? A importância do professor estar atento ao que a criança ou adulto já tem de informação, né? Como é que você identifica isso hoje? Marcos, o que a gente tem percebido no contato com a escola é que quando esses conhecimentos prévios não são considerados, as crianças passam a enfrentar problemas para a aprendizagem, né? Então, ela passa a ter dificuldades para aprender a ler e escrever, principalmente porque, ao desconsiderar, o professor tende a pressupor um conhecimento que a criança muitas vezes não tem e lidando com isso, a criança passa a ter dificuldades. Então, isso é interessante para o conceito de dificuldade de aprendizagem, porque a gente vai ver que a dificuldade de aprendizagem não é do aluno, né? Ele enfrenta dificuldades para aprender a ler e escrever, e um dos motivos é essa desconsideração dos conhecimentos prévios que ele traz para a escola. Maria Lúcia, dentro dessa questão inicial, do professor estar atento à formação prévia do aluno, né, tudo isso, tem uma questão que é básica também, e o programa que a gente, na série inicial, no primeiro programa dessa série, algumas perguntas foram formuladas no sentido da preocupação com o atual grau de formação do professor, né, na faculdade de pedagogia, enfim. Você acha que esse professor, o que precisa mudar no curso de pedagogia para atender melhor essa necessidade atual de formação nas séries iniciais, principalmente? O foco já está se direcionando para essas discussões e uma nova perspectiva de abordar a questão do ensino da leitura e da escrita numa perspectiva discursiva, de interação, que se valorize os usos e as funções sociais desse bem cultural, né? Também formar o professor no sentido de dar a ele elementos do ponto de vista de conhecimentos linguísticos, quais as relações entre fonemas e grafemas. O professor também precisa conhecer um pouco desses aspectos para que ele saiba lidar com os erros que os alunos apresentam, erros entre aspas, no processo de escrita, trocas de letras. Por que essa confusão? Qual a relação que existe entre a produção escrita do aluno e a sua linguagem oral? Vamos à participação da Mônica? A participação, na realidade, é da Solange Vasques, do Teleposto de Queimados. Diante desse quadro de fracasso escolar que vemos atualmente, é possível também ver professores cujas experiências em sala de aula são bem-sucedidas. Muitas vezes, esses professores trabalham sozinhos, encontrando apoio e incentivo apenas em colegas que também acreditam, que também se esforçam por uma educação de qualidade, de respeito às diferenças e valorização desse indivíduo. Sendo assim, por que é tão difícil contagiar outros colegas, a direção da escola e, por que não dizer, o governo, cujas promessas são sempre a de valorizar e incentivar a educação neste país? Ok. Sara, por favor. Olha, Marcos, o que acontece é que a gente tem uma cultura na escola de valorizar o que é problema, o que é difícil, o que não tem êxito, né? Essa cultura, muitas vezes, nos impede de ver que há professores bem-sucedidos em sala de aula, que têm práticas que vêm trazendo efeitos positivos na aprendizagem dos alunos, e esse é um aspecto. Um segundo aspecto é essa cultura do trabalho isolado, solitário, né? O professor que trabalha muito solitariamente. É preciso, então, a gente resgatar a necessidade de se haver um trabalho coletivo.
Se a gente conseguisse fazer isso na escola, pensa bem, nós teríamos não um sucesso isolado, mas nós teríamos um sucesso coletivo. Então não haveria esse problema de apontar quem é de sucesso, todos seriam de sucesso, né? Mônica? 61 professores estão reunidos nesse momento no teleposto do Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos de Ananindeua, no Pará, com a orientadora de aprendizagem Leia Favacho, e a maioria deles está participando pela primeira vez do programa. Que bom, sejam bem-vindos ao Salto. E eles fazem o seguinte questionamento: o professor que está começando sua carreira ou que é novo na escola é sempre designado para alfabetização ou para as séries iniciais, como se fosse tarefa fácil. Eles pedem que vocês caracterizem qual seria o perfil de um alfabetizador. Será que ter vocação é suficiente? Ok, Ludmila. Olha, o professor, para ele ser alfabetizador e pensar em planejar suas aulas em função de alfabetizar letrando, que é a perspectiva que esse programa está propondo, eu considero que, além de uma formação adequada, e que já falamos aqui, as faculdades de pedagogia ainda precisam, né, colocar em seus currículos mais conhecimentos linguísticos, né, para produzir essa concepção de linguagem como discurso, como a Maria Lúcia colocou. Também seria muito interessante se ele fosse um professor leitor de literatura para adultos, mas também um leitor investigador e que até tenha prazer na literatura infantil e na literatura de jovens. Esse prazer pode ajudá-lo na hora de planejar suas atividades para alfabetização, porque ele vai propor como programa para alfabetização. Sara, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o que a Ludmila acabou de dizer com relação ao perfil do professor alfabetizador. Você acrescentaria um outro dado nesse perfil? Qual é a tua visão desse ideal para esse perfil do professor alfabetizador? Olha, eu acabei de dizer da necessidade da gente se implantar na escola a cultura do trabalho coletivo. Nesse sentido, um dos aspectos ou um dos elementos que contariam para esse perfil é o saber compartilhar o trabalho com o outro, né? E saber compartilhar o trabalho com o outro significa o quê? Significa saber discutir com outros os problemas que vem enfrentando na prática. Isso implica uma disposição de colocar sua prática à mostra, aceitar que outros veem o que tem de bom e o que tem de equívoco nessa prática e construir junto uma prática, né? Então, planejar junto, discutir os problemas dos alunos, planejar junto e até desenvolver, por que não, atividades coletivas, né? Mas muitas vezes, por exemplo, Maria Lúcia, o professor ele não tem tempo para fazer essas atividades, a carga horária, ele dá aula em outras escolas, enfim. Qual seria o conselho, né, que você daria para harmonizar essa opinião tanto da Ludmila quanto da Sara? Reconhecendo que tem professor que realmente tem esse problema de tempo, tem que correr de um lugar para o outro, enfim. O professor vive mesmo angustiado com a correria, com a falta de tempo. Mas é preciso tentar se acalmar e pensar como enfrentar e como planejar, que encontro eu vou ter com meus alunos hoje. Pensar sempre e olhar de frente os alunos que tem na sala de aula e buscar ser inventivo, criativo, brincar. Nós estamos falando aqui de crianças de 6, 7 anos de idade. A gente não pode esquecer que essas crianças precisam e gostam da ludicidade, precisam da brincadeira. E resgatar isso na sala de aula é importante, fazer relações entre essas brincadeiras e aquilo que se quer ensinar, que elas querem aprender também, que é a leitura e a escrita. Então, esse jogo, o prazer de estar junto, o professor, com esse desejo que o leva a querer ser alfabetizador, ele não pode esquecer do sonho que ele tem. Ludmila.